Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, nos acompanhe ao longo deste dia. Seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão da homilia diária, nesse dia em que nós celebramos a terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Ouçamos com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, esse evangelho que acabamos de ouvir vem logo na sequência do evangelho de ontem. Um jovem perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus, e Jesus pediu dele uma atitude, que ele vendesse todos os seus bens, doasse aos pobres e em seguida o seguisse. Nos conta o Evangelho que aquele jovem ficou entristecido porque era muito rico e ainda não se sentia pronto para tomar aquela atitude, praticar aquela decisão. E logo na sequência, Pedro diz a Jesus que, olha mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. De fato, os discípulos souberam ter a atitude, a coragem para aquela atitude que o homem do Evangelho de ontem ainda não havia tido. E aí Jesus então diz a eles quais eram as recompensas que eles teriam por terem tido a coragem de abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Jesus diz aos discípulos de duas recompensas. A primeira delas é que eles receberiam muito mais bens do que eles deixaram, mas com um detalhe, com perseguições. De fato, todos aqueles que deixam algo para seguir o caminho de Jesus, Jesus os cumula de muitos outros bens, mas enquanto ainda neste mundo, esses bens vêm acompanhados de perseguições, porque de fato a vida daquele que deixa tudo para seguir a Jesus não encontra só flores no caminho, não está livre, isento de problemas, ainda encontra muitas dificuldades em seu caminho. É um caminho muito bonito, é um caminho de muitas alegrias. Sim, seguir a Jesus é um caminho de alegria, mas Jesus nunca enganou ninguém dizendo que era um caminho fácil. Apesar das alegrias, apesar da abundância de bens espirituais, da graça de Deus sempre agindo, a perseguição ainda é uma realidade. E a segunda recompensa prometida por Jesus no Evangelho de hoje é aí sim a recompensa perfeita, é a recompensa da vida eterna, onde receberemos todos os bens e não mais teremos as perseguições. É nessa perspectiva, é nesta certeza que nós devemos caminhar neste mundo, de que podemos ainda encontrar dificuldades neste caminho, perseguições neste caminho terreno, mas a certeza do prêmio eterno, da vida eterna, onde não mais precisaremos nos preocupar com as perseguições.
A vida eterna é uma certeza, é uma realidade para todos aqueles que vivem neste mundo, que são capazes de, neste mundo, abrir mão de tudo aquilo que tem para seguir a Jesus. Abrir mão dos bens terrenos para abraçar os bens eternos. E aí então receberemos esta grande recompensa que é a vida eterna, onde não mais sofreremos e poderemos contemplar Deus face a face. Este é o sonho de Deus para cada um de nós. Peçamos ao Senhor então esta graça de, em primeiro lugar, termos a coragem de abrir mão daquilo que ainda nos impede de seguir este caminho, de sermos perseverantes mesmo diante dos sofrimentos e das perseguições nesta vida, para que um dia possamos ter a graça de termos o prêmio eterno, a vida eterna junto de Deus. Que o Senhor nos ajude e que Ele também nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.